Nós estamos conversando em nossa igreja sobre frutificar na fé. E o tema que eu tenho hoje é esse: a sua fé liberta, baseado em Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Olha, achei um dinheiro aqui bem antigo. Sim. Você conheceu esse dinheiro, né? Esse aqui é República dos Estados Unidos do Brasil. 1000 cruzeiros. Eu conheci esse, pastor. Eu também, eu acho que eu conheci também. Isso aqui é de... Não tem um ano. A Bíblia é antiga, né? Evangelho de Mateus, 970 por aí. Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Alô? Alô? Alô, teste. Ela não abriu ali. Alô, teste. Esse aqui. Alô, testando. Ah, sim, agora sim. Eu diminuo aqui. Eu acho mais fácil aqui que eu fico mais livre. E partindo, voltando no versículo 21, e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A Bíblia aqui não mostra como e de que maneira, de que meio aquela menina, o contexto da ideia, né, de ser uma menina, ela ficou possessa de espíritos imundos. E eu tive observando alguns canais de entrada de demônios na vida de pessoas. Um canal maior de entrada de demônios na vida de pessoas é a prática de pecados. O pecado é como a lavagem para o porco. Lavagem, sabe? Aquelas comidas estragadas. Então, o diabo, seus demônios, eles vão querer estar em vidas que estão se estragando, cultivando pecados. Pecados são portas escancaradas para os demônios entrarem. Bem, o segundo que eu observo, também tenho observado e tenho acompanhado na prática pastoral, em lidar com assuntos espirituais, um canal que se abre também é dedicação parental. Como é essa dedicação parental? Existem pais, mães, pais, que dedicam seus filhos a demônios.
Eles dizem que estão dedicando a santos ou deuses, mas a Bíblia diz que existe só um Deus, um só Senhor. Então, como diria o apóstolo Paulo, quando eles dedicam os seus filhos a esses deuses, a esses santos, entre aspas, eles não estão dedicando simplesmente a essas coisas, mas estão dedicando a demônios. Existe uma autoridade espiritual dos pais sobre os filhos. Não é à toa que a gente aprende desde cedo, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso a bênção, ela parte do pai para o filho. Ela parte da mãe para o filho. Ou seja, existe, ainda quando a criança está quase indefesa espiritualmente, existe uma cobertura, que eu chamo a cobertura espiritual, que seus pais dão a seus filhos. Mas existem pais que removem isso e dedicam seus filhos a demônios. Esse é um caminho. Outro caminho também que demônios entram na vida de pessoas é desejo pessoal. A própria pessoa deseja ser possuída por algo assim. Mas como é processado isso? Como alguém pode desejar que alguma coisa ruim entre nela para que ela faça uma coisa pior ainda? Se existe alguma coisa pior em relação a desejar que o mal entre na pessoa. Existem vários recursos que os demônios utilizam para abrir o desejo da pessoa, instigar o desejo da pessoa. Lembra de Eva? Lá, né? Eva passava pelaquela árvore e não chamava a atenção dela, não podia tocar. Mas Satanás começou a encher a cabeça de Eva que aquela fruta iria dar a ela uma capacidade melhor. E ela começou fixando os olhos naquela fruta, e aí, instigada por Satanás, desejou comer aquela fruta. Desejar comer aquela fruta era exclusivamente renegar a vontade, a ordem de Deus. Pois bem, Satanás tem utilizado muitos recursos nos dias de hoje para levantar, para instigar o desejo da pessoa pela coisa ruim, pela coisa má. Como é que se dá nisso? Através de filmes. Não sei se você já sentiu, eu citei isso na semana passada. Não sei se você já sentiu raiva de alguém vendo um filme. Provavelmente, se algum personagem que você sentiu raiva, você teve um desejo ruim. Aí eu lembro de Paulo de Tarso, não Paulo de Tarso da Bíblia, mas Paulo de Tarso, que foi o primeiro visconde de Sabugosa, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra que eles trocavam, de vez em quando, o ator, mas o personagem era o mesmo. E Paulo de Tarso conta na experiência dele, se você quiser ver no YouTube, tem a experiência de Paulo de Tarso, o primeiro visconde de Sabugosa, que ele, assistindo um filme, esqueci o nome do filme agora. Depois eu lembro. Ele assistindo aquele filme, meia-noite, sexta-feira, eles fazem isso, né? Ele assistindo, ele diz que há uma cena que uma mulher possessa de espírito maligno cai dentro de um caixão. Ele disse, na hora que aquela mulher caiu dentro do caixão, eu senti que entrou um troço ruim em mim. Daí para lá, ele foi crescendo, a vida foi desejando cada vez coisa pior, foi parar lá no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Eu conheço aquele cemitério, a igreja que eu pastoreei era perto, lá no Rio. E, no final das contas, ele estava comendo vísceras humanas. Pacto com Satanás. Ele abriu o coração. O desejo dele fez com que abrisse o coração para as coisas do demônio. Bem, desejo pessoal é uma das fontes abertas para Satanás. Outra fonte aberta é prática religiosa de opositores. Olha o termo que eu usei, né? Prática religiosa de opositores. Ou seja, pessoas que te odeiam, que querem praticar, que desejam o teu mal. Às vezes utilizam de práticas religiosas para jogar uma maldição em você. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Eu já vi. Pessoas possessas de espírito maligno, mas que não sabiam que estavam
possessas porque alguém desejou destruir aquela pessoa. Aliás, não apenas desejou destruir, desejou matar aquela menina. Pela misericórdia de Deus, nós encontramos aquela menina que estava tentando suicídio, já contei essa história aqui, e pela graça de Deus ela foi liberta, mas o demônio queria vê-la debaixo da roda dos carros. Infelizmente, a prática, você lida com pessoas ruins, que muitas vezes desejam o teu mal, e esse desejo se transforma em um canal para o diabo entrar e atuar na vida de outras pessoas. Como se dá isso? Você pode não acreditar, mas você vai encontrar pessoas assim. Eu vi o testemunho de um advogado. Ele dizia, ele era um alto advogado, estava dando testemunho, inclusive na igreja desse pastor que cantou no início, Paulo César Brito. Eu assisti esse testemunho dele, tem um tempo já. Mas ele dizia, eu, um advogado conceituado, como eu estava possesso de demônio, como é que o demônio entrou em mim? Eu não tinha prática religiosa nenhuma, eu sou ateu, como é que essa coisa entrou em mim? Porque ele chegou na igreja, quando houve a oração, o mal se manifestou, veio à tona. Ele lidava com a mentira. Ele lidava com o engano. Vai lidar com a mentira, está lidando com o pai da mentira. Vai querer enganar o pai da mentira? Não vai, ele que está te usando. E ele não percebe que a mentira que ele está usando nos trabalhos dele, ele está usando, eu diria, a arma mais poderosa de Satanás, que é o pai da mentira. E quando ele não percebe, ele estava possesso de demônios. A Bíblia, como eu disse, não diz como essa menina se tornou possessa de demônios, mas era fato. Era fato de que ela estava possessa. E isso fazia com que ela estava sofrendo terrivelmente, como diz a própria mãe dela. E não só ela sofria, mas as pessoas que estavam em volta dela igualmente sofriam. E está aqui uma mãe agonizando de dor, de sofrimento, porque está vendo a filhinha dela sofrendo com aquele espírito do mal e ela não tem como resolver aquele problema. E agora ela se depara com Jesus e certamente ouve falar de Jesus e corre atrás de Jesus. A sua fé pode liberta, quando se conhece e crê em Cristo de verdade. Há muitas pessoas que creem em Cristo, mas não creem de verdade. Crê como, por exemplo, eu acredito que Cabral descobriu o Brasil, mas faz alguma diferença na minha vida? Só na hora de fazer a prova, né? Mas na prática não faz diferença nenhuma. Há muitas pessoas assim, que creem em Jesus, mas assim como, né, de modo distante, só para coisas bonitas. Ele falou, não. A fé que liberta é quando eu conheço a Jesus Cristo de verdade. O versículo 22b desse texto, ela diz assim, que essa fala me dá a entender o conhecimento que ela tem de Jesus. Ela diz, Senhor, filho de Davi. Ela não é judia, ela é uma mulher sírio-fenícia. Sírio-fenícia, o sírio quer dizer que ela tinha uma religião. Ela não era judia, ela não praticava o judaísmo. Na época, era a coisa mais próxima de conhecer o único Deus. Mas ela era esse fenício seria descendente dos cananeus. Então, mas de alguma forma, pela proximidade dessa região ser da Galileia, ela provavelmente ouviu falar de Jesus e pela certeza, pela convicção que ela tem de que Jesus poderia resolver o problema dela, certamente ela não só ouviu falar de Jesus, mas ela viu Jesus fazer alguma coisa. Me faz entender isso. E, por outro lado, também, por estar próximo de Israel, certamente ela saberia que o Messias era filho de Davi. Então, ela já tinha uma consciência, diríamos assim, teológica, que ali estava o Messias, ela não tinha dúvida disso. Então, ela, partindo desse princípio, ela vai exercer a sua fé em Jesus. Portanto, também a sua fé liberta quando você persegue
a Jesus. Eu estou usando o termo perseguir, mas no sentido positivo da palavra. Geralmente perseguição, ele não tem um sentido positivo. Essa pessoa está me perseguindo, ou seja, está tentando fazer uma coisa ruim para mim. Mas eu usei esse termo perseguir no sentido de correr atrás, de não largar, de grudar na pessoa, sabe? Então, ela tem essa tanta convicção que ela está perseguindo Jesus. O versículo 23, a parte B, os discípulos dizem assim para Jesus: mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Eu fico imaginando aquela senhora, Jesus andando, ela está dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como aquele outro, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, estava enchendo a paciência dos discípulos, de Jesus não. Jesus nunca estará com a paciência cheia daqueles que estão positivamente correndo atrás dele. Ela estava correndo atrás de Jesus. Às vezes você precisa correr atrás de Jesus. Ou como diria Jacó, né? Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu grudo no Senhor. Há pessoas que estão passando problemas e não conseguem largar o problema, ou melhor, não conseguem que o problema se largue dela. Quando uma coisa seria fundamentalmente importante fazer, é se agarrar em Jesus, correr atrás de Jesus, grudar-se com Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou numa oração, depois eu vou noutra oração, eu vou encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou precisando da ajuda do Senhor. Então, quando eu estou buscando assim, em outras palavras, estou buscando a Jesus. Ela tem esse ato de correr atrás, de insistir, de persistir. Jesus ama isso, a persistência, a insistência. É como ele contou aquela história do juiz iníquo, que aquela mulher que perturbava aquele juiz: resolva a minha causa. O juiz: essa mulher está enchendo a minha paciência, eu não temo a Deus nem os homens, mas vou resolver o problema dela. E Jesus diz, né, olha, um juiz iníquo soube fazer alguma coisa boa, quanto mais vosso Pai Celestiais dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. E é na insistência. Não é à toa que a palavra no Apocalipse fala muito de persistência. Aliás, eu acho que a melhor palavra seria essa, em vez de perseguir, né? Seria persistir, seria a melhor palavra. Mas ela é persistente, é insistente. Ela não desiste. Tem gente que já jogou a toalha fora. Não quero mais lutar. Se dobrou às vontades de Satanás, deixou que ele destruísse a própria pessoa, a própria família. Insista, persista. A sua fé liberta quando você persiste, melhor, né? Em Jesus. E finalmente a sua fé liberta quando você se relaciona em amor com o sofredor. Aqui não está falando de amor, fala de fé. O que Jesus diz: grande é a tua fé. E aí ela ficou sã. Mas que eu vejo nas entrelinhas, transitando nesse texto, alguém que ama profundamente a sua filha. Eu diria, mas Jesus ama aquela mulher, Jesus ama aquela menina, não tenho dúvida. Está pensando que Jesus foi lá só para passear? Ele sabe de tudo. Ele sabe que lá do outro lado tinha uma mulher que estava sofrendo. E ele sabia que aquela mulher poderia manifestar a fé dela nele. Eu tenho certeza que Jesus amou aquela mulher. Porque Jesus ama quem ama. Jesus não ama a quem odeia. Pelo contrário, ele detesta. Mas ele está lá, se deixando chegar-se pelo amor. Eu não tenho dúvida alguma, irmãos,
que é nesse caminho, nesse canal do amor, que o poder de Deus se manifesta. Amém. Uma vez eu estava nessa igreja mesmo, que o pastor Paulo dirigia, lá na Rua do México, 70, era 9º andar, ou no auditório. Quem estava pregando naquela época era o pastor Caio Fábio. Uma boa época que eu assisti o Caio Fábio, lá nos primórdios dele. Ele contava a história na igreja, me parece que era do pai dele, que no culto tinha uma menina possessa de espíritos malignos. E aí, os diáconos, presbíteros, levaram a menina para fora e começaram a orar, mas aquele demônio não saía, e está orando. De repente tem um rapaz que chega, senta ao lado e começa a chorar pela situação daquela menina. De repente, o demônio deu um grito e falou assim: eu vou embora daqui porque eu não suporto amor. Ele não suporta amor, ele ama o ódio. Quando você odeia alguém, quando você tem raiva de alguém, aí é festa para ele. Mas quando você, no lugar do castigo, dá o perdão, ele não aguenta o amor, porque Deus é amor. Amém. Poder da fé, ele transita por esses caminhos. Conheço a Jesus, de verdade creio nele. Não só conheço a Jesus, de verdade eu creio nele, mas também eu estou persistindo em Jesus. Não desista. No nome de Jesus. Aquele que precisa ser liberto, ele precisa de alguém que ame, de verdade. Não só ame, mas conheça a Jesus e insista em Jesus. Ele não resiste. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra de misericórdia libertadora. Amém. Obrigado pela fé que o Senhor nos dá em Jesus, que a gente não precisa temer mal algum. Amém. A gente não precisa temer demônio algum, porque maior é aquele que está em nós, como diz a tua palavra, do que aquele que está no mundo. O Senhor é poderoso para derrubar, para destruir todas as fortalezas demoníacas. E nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Ah, Senhor, fortaleça o teu povo para que seja cheio do teu Espírito, para que possa ser usado em amor, em conhecimento do Senhor e na persistência no Senhor. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês podem